Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Tavares, sou fotógrafo há mais de 10 anos e junto com a minha esposa Cláudia nós temos a Cláudia e Vitor Fotografias. E gente, esse aqui é um projeto chamado Falando de Casamento Podcast, né? Um local que a gente tem para poder conversar com pessoas que trabalham com essa área, que assim como nós, ama essa área de casamentos. E gente, temos uma convidada hoje muito especial, eu vou falar um pouquinho dela aqui para vocês, tá? Gente, a nossa convidada é o seguinte, ela que produz conteúdo há mais de 9 anos para noivas e casados, através do seu blog e da sua página no Instagram, que hoje, gente, tem mais de 112 mil seguidores. Ela que vai literalmente dentro do casamento e mostra os detalhes, inspirações e curiosidades de vários eventos. Ela que está prestes a receber o Levi para abençoar ainda mais a sua vida. E é do seu esposo também, Felipe, né? Recebam com muito carinho, gente, a Jéssica do Dentro do Casamento! Seja bem-vinda, Jéssica, tudo bem? Obrigada, é uma honra estar aqui, tô me sentindo assim, bem honrada mesmo, chique, porque é o primeiro podcast. Olha, que privilégio pra mim, que bacana, seja bem-vinda. Esse aqui é um projeto que tá começando ainda, tá engatinhando, mas a gente tem gostado bastante de ter pessoas como você, pessoas que gostam dessa área de casamentos, né, assim como nós. E a ideia aqui é a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho da sua profissão, né? Você vai falar um pouquinho da sua profissão, que você tem hoje a página dentro do casamento. Eu quero saber um pouquinho mais de como é o seu trabalho, né? Produção de conteúdo e tudo mais. E vamos conhecer um pouquinho da sua história, né? Falar sobre tendências, sobre curiosidades, sobre os eventos em si, né? E eu queria começar assim do começo, né? Eu gosto de começar do começo e falar um pouquinho assim de onde você vem, né? Onde você nasceu e como começou essa ideia de falar sobre casamentos. A dica já começa nessa palavra aí, nasceu, porque é da onde eu vim, não fala nasceu, fala nasceu. Nasceu. Tu é Rio de Janeiro, então. Carioca. Ah, que legal. Mas a minha história, eu gosto de contar a minha história porque tiveram muitas mudanças desde que eu vim pra cá, né? Eu vim pra cá em 2005, então eu nasci no Rio de Janeiro, minha família é toda de lá. E meu pai foi transferido na época do trabalho dele e eu tava estudando, me preparando pra fazer vestibular de medicina. Queria ser médica, né, já estava tudo certo, todo mundo naquela expectativa. E eu estava no segundo ano do ensino médio, quando eu vim pro Espírito Santo. Tava encerrando, né? Aí entrei de férias, nos mudamos e entrei na escola. Só que assim, comecei a levar muita bomba. Eu achava que eu ia passar de primeira, que ia ser tranquilo, mas comecei a levar muita bomba, porque mudou muito a minha vida, amigos, né? Então, o lado emocional interferiu também. Você sentiu muito essa mudança na época? Demais, porque o estilo do carioca é meio assim, né? Muito pra frente, né? Hoje meu marido fala que eu capixabei bem, assim. Mas assim, na minha, mais tranquila. Você capixabou ao contrário, né? Ao invés de ficar um pouco mais solta, ficou mais retraída, é isso? Eu fiquei mais retraidinha, assim. Mas é porque também eu falava rápido, minha família é de falar alto, aquela coisa assim, muito expansiva, né? E aí, eu não vejo muito isso no capixaba. O capixaba eu acho mais elegante, digamos assim. Oh, que bom, gente. Vamos elogiar o capixaba, gente. Nunca ouvi elogiar o capixaba assim. Eu casei com o capixaba, não posso, né? Que legal. Mas eu vim pra cá, me adaptei ao local, eu amo isso aqui. Eu acho que aqui é um lugar lindo, que tem várias coisas que a gente precisa de estrutura, né? Tudo relativamente perto. O que tá ficando complicado é que tá crescendo muito. Tem muita minerada aqui, né? Muito carioca. O trânsito tá doido, mas fora isso... Continua um lugar assim que é uma... Parece um lugar assim... meio roça, né? Aquela cidade grande. É uma província, assim. Meio provinciano mesmo, né? Exatamente. E no Rio é aquela coisa enorme, né? Você vai de um lugar pro outro, enfim, trânsito, é tudo muita coisa. Em São Paulo nem se fala, mas eu gosto de estar aqui, assim. Então, como eu comecei a minha vida profissional, foi, como eu falei, né, estudando para medicina e vim para cá para fazer vestibular e tal. Aí comecei a fazer a faculdade de medicina e comecei a ver que talvez não era o que eu gostaria. Mas na época do vestibular, eu lembro que eu falava para minha mãe assim, mãe, eu prefiro passar por todo esse processo, que é muito difícil, né? Todo mundo acho que sabe como é que é um vestibular de medicina. Passar por todo esse processo, chegar lá e ver que não é o que eu quero, do que eu passar a vida inteira, mudar por ser difícil de passar no vestibular, porque realmente eu não passei de primeira, nem de segunda. E eu prefiro ter a certeza que não é isso que talvez seja o melhor pra mim, do que ficar a vida inteira achando
que poderia fazer medicina e tudo. O meu estilo é assim, eu prefiro entrar de cabeça naquilo e ter certeza que não é, do que ficar assim, na dúvida, com medo, não avançar naquilo, sabe? Então, foi o que eu fiz. Aí passei e comecei a fazer, porque minha mãe já via um pouco o meu estilo, assim, minha personalidade, que talvez não combinaria muito com o curso. Mas ela nunca interferiu, minha família nunca me interferiu em nada, sempre me apoiou e tudo. Aí comecei a fazer. Quando chegou o primeiro período, eu fiquei meio assim, falei, gente, será que é isso mesmo? Não, eu sou muito imatura. Deve ser coisa da minha cabeça e vou seguir. E continuei até o quarto período. Mas o quarto período começou a tornar insuportável, assim. Onde eu estudei, a gente já ia pra prática. Então, eu já lidava com as pessoas adoentadas, assim, né? E eu ficava doente junto com o doente que eu atendia. Então, assim, a minha questão toda foi que eu me envolvia muito emocionalmente. Então, essa questão do envolvimento emocional, da parte triste, difícil, eu não estava sabendo lidar. Não é nem a questão Que de é muito estudar. importante nessa área, né? Não tem Exatamente. jeito. Eu tinha empatia demais, eu acho, assim, uma empatia desenfreada. Não é nem que você não tenha que ter, mas eu me envolvia demais, assim. Às vezes a gente Eu reclama pulava o porque muro. às vezes o médico atende a gente um pouco frio, Isso. mas às vezes aquilo é uma estratégia para não se envolver demais, né? Às vezes, Pensando só que, bem. exatamente, eu vejo que pode ser isso também, isso é comum. Só que não é o que as faculdades mais modernas, assim, te ensinam, né, fazem refletir. Inclusive, onde eu estudei, batia muito na tecla da empatia mesmo, da medicina humanizada, e eu concordo. Só que eu acho que tem que vir com uma boa terapia junto, assim, sabe? Mas não é só isso, é questão de personalidade mesmo, de perfil. Porque estudar mesmo, eu estudava pra caramba e tava tudo certo, assim. Sempre fui meio... Eu não posso dizer que eu sou nerd porque eu não pegava as coisas rápido. Mas eu era uma pessoa que ficava ali me dedicando pra dar resultado. Sempre fui essa pessoa. Então, no quarto período, eu realmente não tinha condição de continuar, fiquei muito mal. E aí, saí. E meus pais, assim, me apoiando, porque já viam que eu tava sofrendo demais. E fui fazer terapia, né? Já estava fazendo, na verdade. Eu entrei nesse processo de ter certeza que eu queria sair com a terapia. E aí eu falava que, na época do vestibular, que eu não ia fazer direito. Se tem uma coisa que eu não vou fazer, é direito, que eu acho muito chato, aquela coisa de livro. Ai, pelo amor de Deus, lei, que coisa enjoada. E foi pro direito que eu fui. Nos testes mostravam que era direito também, porque naquela época era... Cara, não tinha essa quantidade de profissões que existem hoje, assim, de dinâmicas de profissão que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Principalmente as que surgiram com a internet, né? Exatamente, Com o advento das redes sociais. A minha profissão é uma profissão que não tinha há pouco tempo atrás, né? Então, eu nunca imaginei, vou fazer vestibular de quê? De influencer? Então, Verdade. assim, eu pensei em fazer o direito, comecei a fazer, levei a faculdade bem, assim, não achei um curso ruim, passei na prova da ordem antes de formar, dedicada, aquela coisa toda. E nessa época, na verdade, na faculdade de medicina, foi quando eu conheci o Felipe. Talvez a gente vai entrar até né, deve umas perguntinhas que você tinha falado, né, como a gente se conheceu. Então, eu conheci Felipe na igreja, né, que ele frequentava na época. Eu fui para essa igreja e conheci ele lá, na Igreja Batista da Praia da Costa. E aí a gente começou a conversar e estava no mesmo ciclo de amizade. E foi no meio de uma dança de anos 60, de 15 anos, que nós fomos convidados para dançar. Sabe, festa de 15 anos que... É verdade, a gente era meio pirralha, né? Porque eu tava dançando em vez de 15 anos. Mas é porque eu era uma das mais velhas do grupo e a mais novinha, que inclusive casou recentemente, a Gabi, a gente proporcionou essa festa pra ela. Foi até a gente que meio que deu a festa pra ela, assim, né? Foi Os aquela hora amigos da reunidos. dança em que, tipo assim, tem a dança da debutante, mas as pessoas vêm junto. Isso, os amigos, tem coreografia, tudo, legal. aquela coisa. Uhum. E foi ali que eu comecei a conhecer ele mais de perto, né? E aí, assim, para concluir a parte profissional, depois que eu me formei em Direito, eu já estava com o Felipe, né? E a gente já estava há muito tempo namorando. Então, assim, cara, vamos casar, né? Vamos nos providenciar esse casamento, vamos organizar. E ele estava advogando, na época ele também é da área, né? E eu estava advogando e ajudava meu pai na empresa dele.
E aquela coisa, fazendo 20 mil coisas ao mesmo tempo, estudando para concurso, porque eu falava que eu queria ter a vida tranquila de um servidor. Eu Todos queria nós ser já promotora pensamos de isso. justiça. Todos Eu estagiei no Ministério Público, todo mundo, né? Todo mundo já pensou isso um Já dia. pensou? Eu falava, não, eu vou trabalhar só à tarde, igual meu promotor. E de manhã eu vou cuidar dos meus filhos. E vou pra academia, essa é a minha vida. Mas é aquilo, né? Você acaba que com o tempo você vai descobrindo o que tem a ver com você. Sim. E quando eu ia para a empresa do meu pai, assim, dar um auxílio, eu achava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A princípio eu achava que eu tava perdendo meu tempo. Falei, meu Deus, eu tô perdendo meu tempo aqui, eu tenho que estar estudando para concurso e tal. E como ele tava precisando de um apoio, ele falou, não, olha só, isso aqui que você tá recebendo com a advocacia e tal, ainda mais início de carreira, né? Eu te pago pra você, eu preciso de você aqui, que eu não consigo ficar aqui, não sei o quê. E ali eu fui começando a desenvolver umas habilidades que eu não sabia que tinha. Peguei aquele livro da Disney, que é o Encantar do Cliente e tal. Sim, já ouvi falar E comecei a perceber que eu tinha um espírito de liderança, que eu tinha muita criatividade e que eu gostava de inovar, criar as coisas, né? E aí eu me juntei com um amigo que tinha terminado a faculdade de administração na FUCAP. E ele tinha um Instagram chamado Dentro da Festa. E o Instagram, link aí, gente, ó. 2015, assim, tudo era mato. E o crescimento era por foto, né, do Instagram e tudo. E ele sabia que eu estava já planejando o casamento, vendo as coisas. Aí ele falou, Jéssica, você tem um monte de fotos no seu celular, de coisa de casamento. Por que você não posta isso? Olha só a quantidade de seguidor que eu tô. E ele não falava pra ninguém que ele era o administrador. Nem a família dele sabia. Eu acho que eu descobri antes da família dele. Eu falei, mentira que você tem estudo de seguidor, o que é isso? Ele falou, eu tô começando a até monetizar, assim, assado. Então, assim, quando eu comecei, não vou falar que eu comecei porque era um hobby e eu postava inspirações igual várias na minha época, né, que hoje algumas já encerraram, pararam, mudaram de área. São poucas que estão desde o início, né? E muitas falam assim, comecei como hobby. Não, no meu caso foi estratégico mesmo. Olha só. Então eu comecei geralmente postando. as pessoas às vezes começam com o próprio casamento, por exemplo. Não sei se a ideia era essa, mas Não, era um link do tipo, não eu era tenho conteúdo. não era falar do meu casamento, não. Ah, sim. Na verdade, aconteceu, mas não era falar do universo de casamento no geral. Colocar tendência, inspiração, o que eu tava pegando pra mim como inspiração, eu compartilhava Era uma coisa também. que você estava vivendo intensamente. Vivendo várias pastinhas de inspiração, né? Que eu pegava muito no Pinterest também nessa época. Então eu comecei a compartilhar e realmente foi crescendo muito rápido. Naquela época, um engajamento absurdo, porque o Instagram era outro tipo de algoritmo, era tudo diferente, né? E aí, em poucos meses, assim, eu comecei em abril, eu lembro que em julho, mais ou menos, em junho, eu tive a oportunidade de participar de uma feira de noivos, que também era de festa infantil. Então, as pessoas achavam que o dentro da festa, dentro do casamento, era da mesma pessoa. Então, eu fui meio que na rebarba do meu amigo. Não é, mas agora vai ser. Aí eu fui, eu ainda era pequena, ele já era maior, mas assim, as pessoas começaram a me dar mais moral porque eu tava junto com o Dentro da Festa. E hoje o Dentro da Festa não, né, ele tá em outra área, enfim, tá fora do país e tudo mais. E aí eu comecei a conversar com o fornecedor, e aí que a gente vai linkando as coisas, né? Muita gente naquela época não dava a menor chance, bola pra influencer, né? O que é influencer? Quem é você? Ainda mais aqui no estado. Só um parênteses aqui. Você acha que por ser o mercado do Espírito Santo, se você tivesse um mercado como o Rio de Janeiro, seria melhor ou pior? Porque talvez no Rio tenha até mais concorrência nessa área. Como é que você avalia isso? Assim? Eu vou em relação ao início, eu não vou te dar essa resposta. Eu vou te dar essa resposta em relação ao meio da minha jornada. Pra mim, eu quase me mudei pra São Paulo por causa disso, assim. Realmente a visão que os fornecedores têm, que o mercado em geral tem em São Paulo para o mercado de influência, é muito diferente. Muito mesmo, assim. Tanto é que eu fui para São Paulo em busca de um outro braço de trabalho.
buscando fornecedor, mão de obra para um outro projeto meu, que eu não fui como Jéssica, blogueira, influencer, para fazer parcerias. E as pessoas descobriam que eu era e me conectavam sem eu pedir. Então, o network em São Paulo realmente é muito forte. Quem me conhece mais de perto sabe que eu quase fui. Entendi, mas você acha que isso é por causa do tamanho do mercado mesmo ou pelo estilo do capixaba? Pelo estilo do capixaba. Que talvez não entende essa coisa da internet ainda. Sim. E também, assim, outra coisa também. Lá em São Paulo, o mercado movimenta mais no sentido, assim, os fornecedores que me procuravam, eu vejo, assim, que são fornecedores que têm uma renda, um faturamento, talvez maior, e pode investir mais. Porque muitos fornecedores queriam até, me procuram às vezes para divulgar e tal, mas não tem uma organização, talvez financeira de empresa, onde ele vai separar um orçamento para o marketing de influência. Né? Então não tem muito esse costume. Talvez agora já mudou muito, né? Mas naquela época, então, menos ainda. Isso aí, essa minha percepção clara foi mais ou menos em 2000... Foi mais ou menos não, foi em 2019. Quando eu vi assim, eu falei, meu Deus, que diferença. Eu tô chocada. Né? E não é só em relação à influência de casamento. Quando você anda pelas ruas do Bom Retiro, lá que tem muitas lojas que vendem para o Brasil inteiro em atacado, né? É uma rua bem famosa lá. Você vê muita influencer, até famosa, assim, fazendo provador, foto. Tem café com influencer e tal. É muito comum isso, assim. Eles investem mesmo. Então, assim, às vezes é uma questão, assim, a empresa já tem uma estrutura maior para fazer investimentos com campanhas maiores e também é uma cultura diferente, né? De que entender que aquilo ali vale, aquilo ali é importante. Que às vezes a pessoa pensa assim, não me deu retorno, mas o que seria retorno para você? Né? Então, o fornecedor, no início, principalmente, me procurava com um discurso assim, como se fosse, meu caixa tá no negativo, a empresa tá tipo, essa é a minha última tacada, você vai dar o meu arroba, minha vida vai mudar. Pois é, então as empresas daqui do Espírito Santo não têm essa visão ainda, né? De separar uma verba de marketing, talvez, e tal, e entender que dentro da verba de marketing, a parte de influencer é importante. Assim, eu vejo que mudou bastante de um tempo pra cá. Se fosse quando eu comecei, não tinha mesmo, não. Muito difícil. Eu tinha que sentar, a gente fazia muita reunião presencial, né? Hoje em dia, tudo online. O que é presencial? E aí tinha o tempo lá gasto, tinha o custo do cafezinho, né? Na época era Uber pra lá e pra cá. Então, eu tinha que explicar o meu trabalho com muito mais cautela. E o fato de eu ter feito direito, eu sempre fazia contratos. Então, deixava a pessoa mais segura. Eu lembro como se fosse hoje. Uma pessoa falou assim pra mim, então não vou te chamar de blogueira. Você não é uma blogueira, porque blogueira não faz isso. Você é uma pessoa mais séria, comprometida. Eu falei, então... Você acha que esse termo ficou um pouco pejorativo, assim? Não, eu acho... Teve um período que ficou bastante. Blogueirinha, né? Pegam até pra fazer meme, né? Blogueirinha. É tipo coach, eu acho, assim. Também, né? Que o coach é um treinador, né? É um treinador, eu super admiro. Eu gosto de ouvir vários, assim, né? Enfim... E aí a blogueira, virou blogueira. Pois é, tudo aquela coisa pejorativo, assim, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que muita gente almeja hoje. Tem muita gente que gostaria, né, que realmente tá entrando no Instagram pra virar, que o jogo seria virou influencer. Agora, então. Eu vejo que tem muita gente que fala assim, poxa, eu tô tentando Vocês querem ser influenciadoras como eu? Tem muita gente. E eu, às vezes, fico assim, meu Deus, às vezes cansa um pouco. Eu querendo modificar um pouco essa parte de ser influencer. E você, de alguma maneira, assim, lá na... Bom, a gente já passou pelo iniciozinho, que você veio da medicina, depois pro direito. E teve esse link com o seu casamento, né? Aí na minha área profissional, assim, como que eu entrei dentro do casamento mesmo, né? Dentro do casamento, o nome veio daí, então, que é desse meu amigo que é dentro da festa, eu botei, então, dentro do casamento. E eu achei bom, porque dá pra eu abordar assuntos que envolvem tanto a fase de noiva, como a fase da casada também, né? Então, desde o momento que você vai ficar noiva, colocou a aliança ali na mão, até... Aí não tem muito fim. Aquilo ali é uma pequena parte do processo, né? Exatamente. Porque
a gente fala sobre... a ideia aqui também não é falar só sobre o dia da festa. Exatamente. Né? De alguma maneira a gente quer falar também que o processo do casamento é o início de uma nova fase que Sim. a gente imagina que vai perdurar o resto da vida. Sim. Né? Então, assim, a minha ideia aqui também é a gente tentar falar um pouquinho sobre coisas legais, sobre a vivência de casados, a vida a dois, né? E eu acho legal que talvez você também segue mais ou menos essa ideia, né? Porque as meninas, elas continuam te acompanhando depois que casam, né? Eu percebi muito isso, assim, muito mesmo. Inclusive em questão do que eu posto, de engajamento e tudo. Então, assim, eu casei em 2016, né? Na época eu fiz várias parcerias e tudo. Pra encerrar, em 2017 tomei a decisão, final de 2016 falei, não vou advogar mais, não dá pra seguir as duas áreas. E vou entrar de cabeça dentro do casamento. E tô até hoje. E aí, eu tenho seguidoras desde essa época também. Inclusive, meninas também de grupos de WhatsApp que eu fiz. Eu comecei, eu não sei, eu acredito que o meu foi o primeiro, porque eu comecei em 2000 um grupo de WhatsApp, eu comecei em 2015. Não sei se alguém tem grupo de noiva aqui antes dessa época, mas é bem antigo. E já passaram, assim, milhares de noivas, porque elas cadastram, né? Então, assim, elas continuaram me acompanhando. E aí, eu montei um grupo de WhatsApp de casadas. E aí, muitas migraram para lá. E nesse grupo de casadas, elas foram tendo filho. Eu que demorei um pouquinho, né? Tô com o Levi aqui quase saindo. Tá no chegaremos nessa ainda. parte. Mas eu demorei e elas montaram um grupo de mães, porque falavam muito de maternidade e algumas não estavam nessa fase, né? Então, é um outro universo que eu tô vendo que é mais detalhado ainda do que o universo de festa de casamento, propriamente dito, né? Então, muitas dúvidas, e as dúvidas perduram por mais tempo do que a fase de noiva, porque são dúvidas da gestação e da maternidade em si, né? Depois que o neném nasce também tem muita coisa pela frente. Aí elas montaram e falaram, Jéssica, quando você... que eu virei mãe dentro do casamento. Quando você engravidar, a gente te coloca e você fica com o seu grupo. Eu falei, ótimo. Então, beleza, pode montar. Então, assim, eu sempre tive a consciência de que a festa de casamento... ela realmente é um processo, né, que vai te levar ao altar, né? E a festa de casamento é muito gostosa, é um momento onde as pessoas estão celebrando, alegre, né? Meu marido até fala assim, quando eu vou cobrir casamentos, ele fala, já reparou como é legal fazer isso aqui? Porque tá todo mundo feliz. Você trabalha com uma coisa que as pessoas estão felizes ali, estão comemorando, tá realizando o sonho. E que é muito diferente do sentimento né, do que eu tinha Totalmente diferente quando da advocacia. fazia medicina, advocacia, que, né, já tive que resolver BO de pensão alimentícia, prisão por pensão alimentícia, essas coisas assim, sabe? Eu falei assim, realmente tem mais a ver comigo, eu adoro essas coisas de sonho. Então... Pois é, Jéssica, dentro dessa vibe assim que você falou de vivenciar um dia gostoso, né, que as pessoas estão felizes e tal, a gente também vivenciou mais ou menos isso. Porque quando a gente começou a fotografar, a gente começou a ter esse paralelo do tipo, final de semana a gente está fotografando eventos, a alegria, gestantes, casais, né, felizes e tal. E no dia de semana, por exemplo, eu trabalhava com manutenção de máquinas, de impressoras. Então, assim, manutenção, a pessoa só te liga para te falar problema. Fala, Vitor, parou a máquina aqui, vem aqui agora, eu tô perdendo tantos mil por hora aqui, só pagar incêndio, né? E final de semana era uma vibe totalmente diferente. Então a gente percebeu, assim, no dia a dia, essa diferença, né? Então quando a gente estava no casamento, gente, isso aqui é maravilhoso. Olha isso, todo mundo feliz. Sabe, as pessoas estão super produzidas, elas esperaram muito por esse dia. Então você via todo aquele clima, né? Claro que tem eventos que você vê climas ruins, porque às vezes tem algum problema em família. Sim. Isso acontece. Mas no geral, a gente está vivenciando um dia espetacular, né? Sim. Então, assim, quando a gente migrou, a gente mudou, a gente não pensou muito. A gente simplesmente largou nossos empregos e fomos diretamente para a fotografia. Então, assim, no nosso caso, quando a gente casou, a gente já estava vivendo 100% de fotografia. Então, nosso casamento começou dependendo de fotografia 100%. Foi, assim, um tiro, tipo assim, tem que dar certo, não tem outra opção, né? Então, assim, a gente percebeu essa diferença, assim, né? Então, as pessoas... elas admiram muito a gente no sentido de, cara, olha que legal esse trabalho de vocês, né? Ver a gente postando às vezes na praia, né? Em plena quarta-feira à tarde eu tô na praia fotografando e tal.
essa diferença do clima, né? Então, assim, eu imagino que você também percebeu essa diferença, né? E quando começou a realmente vivenciar os casamentos dentro deles, né? Você entendeu essa Esse foi um diferença, dos né? motivos pelo qual eu decidi ficar, né, realmente imersa e ser minha profissão. E não só esse, como também eu vi que eu podia ajudar a noiva, né, a realizar o sonho dela e ajudar o fornecedor conectando a noiva, né, captar a real necessidade dela e levar até o fornecedor. Então, fazer esse link, essa conexão e ver que todo mundo está se beneficiando com isso fez sentido para mim, né? E outra coisa também é porque eu via que muitas noivas focavam muito realmente na festa e às vezes ficavam de briga com o noivo, né? Deixava o principal em terceiro, quarto, quinto plano, não vou nem falar em segundo. Então, toda a oportunidade que eu tinha, eu falava muito. Atualmente, como eu estou muito na fase da maternidade, então eu não estou entregando tanto esse tipo de conteúdo, mas sempre que eu tenho oportunidade, né, inclusive dentro do meu grupo ali de casadas, formou um grupo de amigas íntimas mesmo. Hoje tem um outro grupo, um subgrupo de amigas, meninas que me seguiam, que estavam no meu grupo, que se reuniram. Hoje a gente, assim, eu ganhei até chá delas, assim. A gente viramos amigas mesmo. Então, assim, é um relacionamento que eu construí com as seguidoras próximo, né? Muitas têm um relacionamento próximo. Oi, Jéssica, tudo bom? Não sei o quê. Mas não é aquela coisa de a Jéssica influência. É a Jéssica, assim, da galera, do mesmo grupo delas, da mesma fase. E eu já tive a oportunidade de estar em alguns casamentos em que você estava fazendo a cobertura, né? E o que eu acho legal, assim, até dessa proposta da questão de estar dentro do casamento, né? Essa proposta do tipo, você como Jéssica ali, você não está simplesmente como blogueira, você realmente está vivenciando aquele casamento ali como se fosse um convidado, né? É a visão que você tem de convidado. Tipo assim, tá dando certo para você, então vai estar dando certo para os convidados, né? É até a diferença, assim, se você quiser que eu fale um pouquinho da parte da cobertura. Claro. Porque assim, hoje tá uma febre, né, de story maker e tudo. Inclusive já com polêmica, né, que os filmmakers também estão ficando pirados. Né, Júlia? Muitas polêmicas. Eu até já falei isso com o filme. Falei, olha, se eu fosse você, já botava alguém na equipe já para vender esse serviço que não tem como deixar de existir. Sim, Na é muito verdade, importante. então, eu era uma story maker sem saber que eu era uma story maker. Sim. Mas com uma outra pegada. Eu até falo muito isso, né? Porque hoje eu vejo que os story makers, que surgiram muito... Foi do ano passado pra cá que estourou, né? Eles têm essa pegada de edição cinematográfica, assim. Eu acredito muito que é o papel do filmmaker. Se a noiva já tem o filmmaker, né? Ela contrata o storymaker, claro, para ter aquela coisa mais momentânea do casamento, aqueles registros momentâneos. Aquela coisa rápida, prática, dinâmica. que já posta nos stories, né? Só que eles já estão assim bem preparados, já faz curso daquilo, curso dali, e já faz umas edições que realmente fica top pelo celular. Você fica assim, cara, pelo celular. E por isso que alguns filmmakers, né, ficam com um certo ranço. Poxa, a noiva postou já o vídeo que ele editou e eu não consegui editar ainda, que droga. Então aí veio o BO, né, gente? Nem sei se pode postar isso, mas é uma polêmica real, é uma polêmica real. A gente tá vivenciando isso agora, 24 e tal. Mas o que eu acho que é diferente no caso da sua pegada, igual você falou que... Exatamente, a minha pegada... É assim, eu falo isso pra noiva. Eu falo, olha, eu não faço edições de Storymaker. Eu já até fiz algumas edições, faço pra entregar, mas é uma edição, assim, de melhores momentos. E não, ângulo, aquela coisa que ele aproxima. Né? Não. É uma coisa, assim, que é pra mostrar detalhe. Eu sou o olho da noiva em detalhe. Eu não posto flash. Porque o estilo do Storymaker, né, e tal, é aquela coisa do flash. Flash na decoração, é uma parte aqui, uma mesa, uma flor. Eu venho com o celular exatamente como se fosse o seu olho. Tudo, assim. E posto tudo. É como se fosse uma pessoa que não foi no casamento, mas que gostaria de ter ido. Isso, detalhe. E tá olhando os detalhes. Eu filmo a mesa para mostrar todos os docinhos pra noiva. Eu tô ali pra ser o olho da noiva. Ela não vai lembrar que tinha o docinho... que tem um negócio de maracujá ali. Ela só vai lembrar vendo, ou só vai saber, né, vendo
a minha postagem. Eu posto no cortejo todo mundo que entra. As madrinhas, eu filmo todas as madrinhas. Então fica assim, já teve casamento que eu ultrapassei o limite, são 100 stories. E eu continuei postando até segunda-feira. Tinha que esperar 24 horas até segunda. Olha que legal. Mas, diminui o engajamento? Diminui, tô nem aí. O que eu tô ali, o meu objetivo, né, o porquê eu tô ali, é pra ser o olho da noiva. Então, eu vou mostrar tudo. Então, não tem essa... Então, a minha cobertura dentro do casamento é assim, uma cobertura onde eu vou estar filmando os detalhes, sem grandes edições, nem se compara com o filmmaker. O filmmaker, ele vai pegar os melhores momentos e vai transformar aquilo em cinema, né? Uma E cena às vezes você resume aquilo num totalmente Reels. diferente. Resume um Reels. Exatamente. Tudo que a pessoa venceu ali. Exatamente. Mas no seu caso, não. Realmente é aquela coisa assim um pouco mais... nos detalhes, a pegada dos detalhes. Porque assim, eu imagino que pra noiva que vai casar, ela quer ver tudo que ela puder. Sim. Se ela quer saber, a cor do carpete, ela quer saber como é que vai ser, sei lá, um detalhe, se tem lustre ou não. Sim. Sabe, coisas assim que realmente, talvez pra mim, fotógrafo, não é a mesma vivência. Uma pessoa que já nem casou, vai fazer muito sentido um outro pra convidado vocês. qualquer, nem passa desapercebida. Uhum. Mas pra pessoa que te acompanha, pra noiva que te acompanha, ela quer saber cada detalhe. Isso mesmo. Né? Isso é bem legal. E aí, semana passada me procurou eu acho que início dessa semana, enfim, me procurou uma noiva querendo fechar a cobertura pra janeiro ou fevereiro, não lembro. Mas eu não fecho com muita antecedência, porque não é minha atividade principal, eu sempre falo isso. Eu até perco bastante contrato por causa disso. Eu amo fazer, mas eu tenho uma necessidade de me sentir livre geograficamente. Como eu trabalho com digital, né? E a minha família é toda do Rio, então às vezes eu tô lá no Rio, então não quero me preocupar assim, caramba, não vou poder viajar, não vou poder fazer isso porque esse meu final de semana tá tomado. Então eu agendo com 40, 45, 30 dias de antecedência. E aí eu até sugeri pra ela, falei, olha, se você quiser, hoje tem muitos store makers. Só tem uma diferença, é assim que funciona mais ou menos o trabalho deles. Eu tenho pra indicar, tenho até parceira que fez já evento pra mim. Mas a noiva falou, não, mas eu quero exatamente o que você oferece. Então, assim, é o estilo, né? É o estilo de cada um. Então, eu comecei cobertura, acho que a minha primeira foi em 2017. Então, Jéssica, cobertura de casamento, Storymaker 2017. Eu não sabia o que eu era, né? Assim, que serviço, eu só falava assim, vou fazer a cobertura dentro do casamento, era isso. Pioneira nessa parte. Não, o Felipe sempre falou isso pra mim. Ele falava, divulga mais, mas é essa questão mesmo de fechar minha agenda para final de semana, que eu sempre tive dificuldade. Mas também eu acho que essa ferramenta, essa ideia desse tipo de cobertura, ele ganhou muito mais força com os stories, né? Porque antes no Instagram não tinha. No meu casamento era Snapchat, em 2016. É Snapchat que fala? Sim. Snapchat, né? Snapchat, Tinha um amigo meu que estava começando a trabalhar com marketing, essas coisas, ele postou. Eu e a Cláudia, a gente estava conversando esses dias, a gente estava falando assim, cara, quando surgiu o Snapchat, a gente falou assim, qual o sentido de você fazer um vídeo e ele sumir em 24 horas? Não faz sentido nenhum isso. Lá na época, né? Hoje em dia a gente não deixa de fazer. Virou uma parte do processo, parte do dia a dia, né? Como é incrível que como a gente vai... as necessidades vão surgindo com o tempo, né? Verdade. Mas por isso mesmo que eu faço o conteúdo todo fora dos stories, faço pela câmera do celular, posto depois e mando todo esse conteúdo para noiva, para poder ela ter aquele conteúdo, até enviar, porque é legal que geralmente madrinha ou mãe de daminha e pajem que não conseguiu fazer um registro legal, ai, por favor, eu queria tanto esse vídeo, manda pra mim. Aí é só a noiva mandar o link e já distribuir pra galera, que eu fico nas fotos protocolares também. Mas é isso, assim. Bacana demais, Jéssica. Então, assim, desde 2017, então, registrando casamentos assim, dentro do casamento, literalmente, né? E assim, de 2017 pra cá, você tem ideia de quantos casamentos você já fez cobertura? Cara, não. Eu nunca parei pra fazer esse cálculo. Mas assim... Podia, né? Vários casamentos. Perdi as Vários contas. dos mais variados possíveis, eu imagino. Muitos diferentes, Né? muitos. E qual que foi o mais diferente, assim, que você lembra, assim, de cabeça? O mais diferente foi um casamento de 2 roqueiros. Mas, Ah, assim, é? foi totalmente temático. Os Olha só. convidados tinham que ir caracterizados. Eu fui
com pulseira de taxinha. Olha, que legal. Cordãozão de roqueira. Gostaria de estar nesse. A playlist, a entrada, tudo era... E rock, assim, pauleira mesmo. Os noivos... a noiva entrou de moto, o vestido dela era todo curtinho com a bota, assim... o cabelo roxo, a bota dela é toda de taxinha, aquelas pulseiras de taxinha, aquele negócio pontudinho assim, que eu não sei o nome. Eu já falei com a Cláudia, se a gente for fazer renovação de votos, eu vou entrar de moto, tá, Cláudia? Porque no nosso casamento, a gente tinha se planejado pra isso, né? O meu pai, ele foi de moto pra Ibatiba, a gente casou em Ibatiba, né, no interior. E meu pai foi de moto e levou mais 7 integrantes do motoclube com ele de moto. Então foi uma galera de moto pra lá, pra Ibatiba. E a ideia era eu ir na garupa do meu pai, a gente fazer uma motociata por Ibatiba, buzinando e tal, e eu indo pra igreja. Então eu ia chegar na igreja, tirar o colete, colocar o terno e entrar. A ideia era essa. Nossa, mas não rolou. Não rolou. Porque choveu no dia. Não, então tem que fazer, né? A gente casou em janeiro, então assim, choveu muito no dia. Então a própria galera que foi de moto não tinha como ir de moto, né? E aí não teve como fazer. Então assim, isso ficou pra nossa renovação de votos, tá? Então, Cláudia, anota aí, tá? Vai acontecer. Chamou da câmera. Aí registrou pra todo mundo ouvir, então tu vai ter que fazer. Não, já tá gravado. Vai pro YouTube isso aqui. Tá gravado, registrado. Se tiver uma renovação de votos, vai acontecer. E talvez eu me inspire nesse casamento que você foi aí. Não, e o casamento não tinha serviço volante buffet. Eram food trucks. Aí tinha cachorro quente, tudo de food truck, assim. Aquele doce. Tinha cuscuz. Enfim, doces que você pode imaginar de food truck tinha lá. E aí você ia na food truck e pedia. Parecia que eu tava no Texas, sei lá. Eu nunca fui no Texas, não, mas... Mas é a vibe, né? Aquele estilo, assim. É um estilo diferentaço, assim. Foi um casamento muito diferente. Que legal. E assim, dentro da questão de inspirações, assim, como é que você percebe o que é tendência? Tem alguma coisa que você fica olhando, tipo assim, eu vou olhar o que é tendência na Europa, os Estados Unidos, que daqui a um tempo chega aqui. Como é que você lida essa questão de tendências e tal? O que você... Porque assim, eu sou muito leigo pra essa questão de moda, eu sou assim... Como é que sabe que vai estar em alta, né? Como é que... Exato, assim, como é que você percebe esse tipo de coisa? Então, eu gosto muito de procurar inspiração no Pinterest, né? Sempre gostei, desde quando eu tava noiva. Então, eu vejo que lá é um local onde você consegue captar isso, assim, o que você tá vendo ali de forma repetida. E quando você olha a foto, você vê que vem de fora, que não é uma foto de pessoas daqui do Brasil. Então você começa a ter uma ideia que tá tendo um movimento diferente. Então toda oportunidade que eu tenho, eu trago isso pro Instagram. Até hoje, eu tava até trocando uma ideia com você no off, falando, né, de como que o algoritmo tá e tudo, né? Eu sou da época da inspiração, então eu tenho uma dificuldade de entrar de repente numa trend e fazer uma mímica, uma dancinha, alguma coisa assim, que tá todo mundo fazendo, porque eu gosto muito dessa parte de tendência, de inspiração. Então toda vez que eu vejo alguma coisa diferente assim, eu falo, cara, isso aqui pode pegar tranquilamente. Aí eu posto. Inclusive tendência, hoje o que pega muito é tendência para fazer trend, né? Isso aqui ainda talvez não virou trend, mas é uma possível tendência porque tem isso, tendência da trend. Porque é uma coisa que você vê que isso aqui pode pegar, né? Teve uma postagem que eu fiz que ainda não tinha visto nenhum casamento aqui do Espírito Santo. E essa postagem deu uma viralizada boa, assim. E aí, em seguida, eu vi bastante gente fazendo o mesmo estilo, né, da trend. Falei, cara, eu acho que isso aqui... Inclusive, noiva que eu ia cobrir casamento. Falei, eu peguei, montei, vou fazer bem no meu casamento, não sei o quê. Então, assim, é legal você estar acompanhando engraçado isso. que essa palavra trend virou meio que vocabulário normal, assim. Opa, né? A Siri tá querendo participar aqui do podcast. Calma, Siri. É legal que essa palavra trend, ela virou parte do dia a dia, né? Tanto que algumas noivas chegam pra gente e falam assim, Vitor, a gente queria fazer aquela trend no casamento. Que trend? Que trend? Trend, né? Não, aquela parada assim da gente tocar uma música e ficar paradinho, os convidados virem, e durante o tempo daquela música a gente tira foto com todo mundo da festa. Fala, legal. Então, assim, vamos fazer a trend. Exatamente essa que eu postei que viralizou bastante.
Pois é, isso tá bombando, assim, todas as noivas me perguntam, tem como fazer? Tem como fazer? E tá, acho que isso foi mais ou menos, já tem mais de ano que eu postei isso. Tem uns 2 anos, talvez. Que foi até depois um casamento que eu cobri, que a Laís fez, outras meninas fizeram, mas não lembro agora exatamente, minha memória, grávida. Pois é, não, mas isso aí, assim, hoje em dia as noivas já falam assim, vamos fazer a trend, como se fosse, trend fosse o nome disso, entendeu? Vamos fazer a trend? Tá, o que você quer fazer? Não, vamos fazer assim, assim, essa. Ah, tá, você quer fazer aquele negócio tal, que é uma trend. Porque daqui a um tempo pode ser outra coisa. Não, né? agora tem uma que os noivos vão fazer o save the date, aí anunciam assim, faz uma cara... Essa cara eu nem... Ai, gente, por favor, se vocês forem fazer essa... Não faz essa cara não, parece que você tá todo morrendo pra anunciar teu casamento. É uma que vem e põe um... Eu fiz recentemente. Aquele negócio assim, como é que é o nome, gente? Língua de sogra. Língua de sogra. Aí abre assim, às vezes um guarda-chuva com sai serpentina. Aí, ou estoura um negocinho também. Ou estoura um negocinho. Aí vem uma plaquinha assim, save the date e a data, né? Aí vem, faz um barulhinho assim, pronto. Virou trend. Eu fiz recentemente uma dessa. Só que assim, eles me trouxeram algumas ideias que a maioria delas os noivos estão super sérios. Tipo, fazendo aquilo ali e tal, estourando as coisas e tal. Isso, faz uma cara uma tipo coisa assim, meio, que saco, eu vou casar. Gente... Aí vem os pais, deve ser, dos noivos e jogam uns confetinhos. Tipo desânimo, assim, ai, que triste, eu tô casando. No caso desse casal que eu fiz, eles são muito alegres. Assim, qualquer coisinha eles estão rindo. Então, quando a gente fez essa trend... Vocês adaptaram. Quando estourou o negócio, a noiva caiu numa gargalhada. Gente, então, continua. É isso, vamos adaptar, cara, gente. A gente vai casar, né? Eu não vejo o casamento como um momento pra você ficar super sério, super... Não sei por que saiu muito triste, isso. Não sei. Foi irônico, assim. Mas eu gosto mais de compartilhar ideias, assim, por exemplo, de cerimônia. Eu acho... Eu posto isso, né? A trend e tal. Mas o que eu acho mais legal é achar a tendência mesmo do que você vai fazer pro seu casamento. Por exemplo... Essa coisa de ter uma pessoa fazendo uma aquarela ao vivo da cerimônia, eu acho isso fantástico. Acho bonito. Principalmente itens que eternizam o casamento. Tudo que eu tento ver que possa eternizar o evento, eu divulgo, falo. Tem aquela arvorezinha de digital. E esforço para que aquilo vire uma tendência, assim, se ainda não pegou, sabe? A árvore, muito legal, porque... Você bota digital e assina e tal? coloca uma árvore da vida, que é bem significativa, né? E aí as pessoas vão colocando a digital, marcando ali presença no casamento, os convidados. Eu acho isso muito legal, muito legal. E você está enxergando alguma coisa que possa virar tendência? Porque assim, como a gente falou no início, né? A gente está num mercado pequeno, Espírito Santo, e que as coisas chegam até depois de outros mercados dentro do Brasil. Então assim, se no Brasil demora a chegar, imagina no Espírito Santo, né? Então, talvez assim, as tendências que estão em mercados maiores, como Rio, São Paulo e tal... naturalmente, depois de um tempo vai chegar aqui, né? Você tem uma coisa assim que você tem visto que talvez pode ser uma tendência para casamentos? Então, tem coisas específicas, né? Mas eu vejo muita parte do entretenimento, o casamento, e engraçado que eu sempre bati isso na tecla. Na minha época, 2016, eu coloquei um carrinho de chup-chup, coloquei uma pessoa para fazer caricatura dos convidados, aí tinha uma fila. Isso em 16. Em 16. E eu vejo muito hoje em dia, assim. Que legal. Era até a Suzy. Ela fez a caricatura ao vivo, tinha carrinho de chup-chup gourmet e brigadeiro. Que é até da Gabi Doce Cantinho, que tá hoje até hoje bombando no mercado. Então, por quê? Eu queria interagir. Além disso, tinha também o livro de assinaturas, não era cabine de fotos. Eu não gostava muito dessa pegada da cabine. Hoje em dia até diminuiu muito, né? É uma coisa mais clean. Agora é mais o 360. O 360, ou você vai fazer foto ao vivo ali e a foto sai na hora e cola num álbum pro convidado escrever pros noivos, né? Mas de uma forma que não agrida a decoração da festa, porque a cabine... Eu acho que ela diminuiu um pouco a procura por causa disso, assim. Fica aquele caixotão. É difícil encaixar ela no ambiente, às vezes você não sabia né? Onde vai colocar, né? E aí eu tive o meu que foi meio que dentro da festa, assim, né? Pra fazer... Porque eu queria interagir com meus convidados. Opa, deu uma tremida aqui. Eu começo a gesticular com a mão, o negócio fica sem limite. Então, o entretenimento, toda vez que eu vou para São Paulo, né? Todo ano eu vou na feira... no casar.com, que é a feira de referência do Brasil, né? Que acontece lá no Shopping JK.
sempre tem uma novidade nessa parte de entretenimento. É você atender telefone e aí ter pegar um telefone mesmo, aqueles telefones vintage, e aí você pega o telefone e grava um recado para os noivos. Então, assim, é uma tendência, mas é algo que eu acho que é mais fast, assim, fica num período e dá uma depois parada, assim, né? Eu vejo empresas, né? Por exemplo, a Batio, vocês conhecem a Batio de Latte, né, gente? Eu sou fã. Então, é uma novidade que pode virar tendência. Já tem, né, picolés que distribuem nos casamentos. Aqui no estado a gente conhece alguns e tal. Mas a Batio, agora ela tá com essa linha de sorvete para evento. O carrinho da Batio no seu casamento. Exatamente. Então, assim, essa coisa da experiência, do convidado vivenciar uma experiência, eu vejo isso como uma tendência. Das mais variadas possíveis. Eu postei fiz uma postagem que rendeu muito. Teve gente que falou, não, eu vou fazer com certeza. Vou fazer isso no meu casamento, amei. Teve gente que falou, meu Deus, mais um trabalho, tá doido. Que é, assim, um painel, um mural, onde coloca a foto de cada convidado do seu casamento. Tipo, se for uma família, e põe foto da família, ou individual, os noivos que escolhem. E escreve um recado à mão. Os noivos escrevem um recado à mão, coloca ali. O convidado, durante a festa, vai ali e retira sua cartinha, seu envelope com a foto. Ou, se quiser deixar qualquer mimo, pode. E aí, algo exclusivo, personalizado e uma experiência. Né? Os noivos fazerem um recado e o convidado pegar aquele recado escrito à mão. Então, muita gente adorou essa ideia. Como lembrança de casamento, não tem melhor, né? Exatamente, algo assim, muito personalizado, né? Mas você imagina também uma festa de 300 pessoas, né? Aí vai de cada um. Mas lancei, né? Muita gente gostou. Eu vejo que essa coisa da personalização, inclusive nas lembranças de madrinha, né? Do escrever à mão, isso é uma coisa que as pessoas estão tentando resgatar. Então, pode ser que venha aí mais forte em vários elementos do casamento, né? Essa coisa Porque hoje é tudo tão automatizado, né? Que quando você para escrever um recado, inclusive num evento que eu fiz, a gente fez esse recado à mão para todas as noivas que se cadastraram no evento. Virou e foi uma coisa sucesso. assim. Virou uma coisa assim, nossa, você fez um recado pra minha mão. A mão, É uma coisa a mais, né? Inclusive, você fazer virando estratégia de e-commerce também para entrega de produto, né? Algumas empresas escrevem um recadinho à mão. E te entrega, né? Entrega, você entrega o pendrive, tem uma coisinha à mão. Tem um lugar que a gente pede comida no iFood, que eles mandam uma mensagem motivacional, assim, escrito à mão. Então, eu acho aquilo maneiro. E aí, você posta, virou um diferencial. Então, eu acho isso uma certa tendência. O minimalismo desde acho que antes da pandemia eu tô batendo nessa tecla. Na verdade, o minimalismo é uma tendência do mundo inteiro, de todas as áreas, não só de casamento. E hoje, você pode confirmar o que eu tô falando, antigamente a gente via muito mais noiva com um vestido muito bordadão, muito brilho, e hoje já é bem comum, que aqui no estado demorou pra caramba pra pegar isso. Vestido liso, só corte. E hoje a gente já vê com muito mais facilidade, né? E você tem uma sensação de que é elegante, que é uma coisa diferenciada, né? Exatamente. Então, o minimalismo, ele vem com esse ar de sofisticação, elegância. Mesmo quando a noiva não gasta tanto no seu casamento, ela consegue entregar essa mensagem através de um estilo de casamento, né? Então, isso é bem gringo, assim, é uma coisa que vem bem de fora mesmo. E não só no vestido, um casamento minimalista, sofisticado, que tem essa vibe assim, ele não está representado só no vestido da noiva, mas em como que é a tipografia do convite, como que é a letra do convite, a cor. Eu tenho visto, assim, uma pegada mais dark, mas não como um preto para dizer que é um casamento de roqueiro, mas um preto para associar esse minimalismo, essa sofisticação, laços no convite preto, elementos assim, sabe? Eu vejo, por exemplo, noivas fazendo um ensaio na praia usando preto. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, assim, essa coisa do minimalismo é interessante, porque é sempre um retorno, né? A gente começa a incrementar as coisas e deixar coisas cada vez mais complexas. Aí quando chega lá na frente, fala, não, vamos voltar. Isso. Aí volta. Isso. Aí talvez com o tempo vai começar a ficar complexo.
aí volta. Essa coisa mais clean, né? Passar uma mensagem clean, sofisticada, eu vejo que tá em alta. Eu vejo que a moda é um pouco assim, né? De Sim. você ir lá na frente e voltar o tempo todo, né? A Sim. cada tantos anos. Com algumas adaptações, volta, mas volta, verdade. Muito interessante. Mas enfim, eu não entendo nada de moda. Deixar assim pra você, que entende muito mais, assim, tem essa percepção, né? Porque acho que quando você começou a pesquisar a questão de coisas pro seu casamento, eu não sei se você criou essa vivência, essa percepção, ou você já tinha essa habilidade de enxergar o que é tendência, o que é moda, o que é bacana. O que você acha? Eu percebi essa habilidade quando eu comecei a trabalhar, assim, com meu pai. Não sei, eu acho que eu sempre fui uma pessoa meio criativa. Mas eu não percebia. Eu acho que eu fui percebendo mesmo depois que eu me formei com a parte profissional. Eu gosto de criar estratégia, assim, abrindo um parêntese, né? Eu não sou só influencer, assim. Eu trabalho eu me formei em analista de marketing digital pela Digital House em São Paulo. E eu dou consultoria para empresa, mas é uma coisa que eu nem divulgo, assim. Trabalho como estrategista de marketing digital para empresas e trabalhava como social media. Aí o social media é algo que me consome muito. Aí hoje eu não pego, né? Tenho ainda esse trabalho, mas não pego mais, porque realmente não é a área que eu quero ficar 100%, né? E aí eu direciono, assim. Sim, e vamos falar de coisa maravilhosa agora, que é essa nova tendência na sua vida, que é a vinda do Levi, né? Leitinho, fralda. Uma mudança, assim, muito grande. Eu costumo dizer que o casamento, ele muda a nossa vida, mas a vinda de um filho vira o avesso. Não muda, ela vira do avesso, né? E como é que você tem vivenciado Levi tá correspondendo nesse momento aqui, mexendo horrores. Entendi. E como é que você tem vivido essa mudança na sua vida, assim? A maternidade, né? Eu acho que eu até enrolei bastante, porque eu tô 7 anos casada, né? Foi um tempo bom, foi o tempo certo. Deu pra curtir bastante, né? Mas engraçado que essa frase, as pessoas falam, aproveita que você tá solteira não, que você tá sem filho, né? Que depois... Eu fico assim, gente, será? Assim, vai mudar, claro, né? Você vai ter um período prioridades, vai ter que abdicar a mão de algumas coisas. Mas não, peraí, eu não vou deixar de ser feliz, não vou deixar de curtir. Vai ser diferente, né? E eu nunca tive essa concepção, não. Foi mais questão de organização mesmo. Eu sou muito assim, namorei por muito tempo. Eu percebo que na minha vida tem ciclo de 7 anos, é impressionante, assim. Eu namorei com 7 anos e a gente noivou pra casar. E eu não queria casar, né, quando eu estivesse estudando na faculdade, sempre quis me formar. Então eu sou assim, tem esse tipo de planejamento, sabe? É claro que se Deus quisesse mandar um filho antes, ia ser muito bem-vindo, mas eu tinha um certo planejamento assim de vida para deixar vir filho, né? E o Felipe também. E aí o ano passado chegou esse momento. E aí, vamos? Bora. Mas foi assim, a princípio foi planejado. Não, foi planejado. Foi totalmente planejado. Tô perguntando porque no meu dia a dia eu não entendo isso. Como assim planejaram um filho? Como assim? Brincadeira. Planejar porque a gente liberou. Porque os nossos dois foi assim, naquele susto maravilhoso, entendeu? Os dois foram assim. Não passamos susto. Embora quando a gente vê o resultado sempre dá um susto, a gente fica assim, não é possível. Tô grávida, mas você não liberou? Mas a gente tava com esse planejamento mesmo de deixar vir, né? E aí eu descobri dia 22 de dezembro. Oh, que presentão. Dia 24 eu estava viajando pro Rio e a gente chegou literalmente assim na hora da ceia. Porque a gente conseguiu, foi uma doideira assim, a passagem aérea, a gente comprou tudo em cima da hora e aí o horário que tinha dentro de um valor bacana assim. A gente chegou no Rio, acho que era 7 da noite. E eu, assim, não aguentando de ansiedade pra contar exatamente na hora da ceia. Cheguei lá fazendo cara de paisagem pros meus pais, como se nada estivesse acontecendo. Me segurando. Falei, mãe, vamos sentar logo na mesa, eu tô com fome e tal. E ela se arrumando ainda pra ceia. E aí eu dei a notícia. E foi algo que eu visualizei. Eu tinha visualizado. Tinha falado, assim, que eu ia contar essa notícia no Natal. Eu lembrei disso quando eu dei a notícia pro Felipe, no dia 22. Eu falei, cara... Eu sonhei com isso, eu imaginei isso. Tem até uma gravação que eu postei que exatamente falei, gente, como é que Deus faz as coisas, né?
E aí, assim, contei pra minha sogra e meu sogro no dia seguinte, não, no mesmo dia à noite. No dia seguinte, a gente almoçou com meu cunhado, minha cunhada ficou sabendo também. Aí, duas amigas minhas, muito íntimas, assim, que a gente tinha marcado se encontrar, uma tava fora, mora fora do Brasil, né? E acabei contando pra elas também. E aí, foi pros meus pais. Depois, uma alegria, assim, imensa, imensa. A vivência da maternidade, porque eu já me considero mãe, Sim, né? claro. O filho só vai saber que é pai quando nascer, tá? Mas eu Mas a mãe é desde o já primeiro sou segundo, mãe. né? Assim, tem o seu lado desafiador, porque é tudo muito novo. Nunca fui mãe, nunca engravidei, então são emoções diferentes, sensações diferentes, muitos cuidados, né? Você tá ali sempre pensando em se cuidar, não só por você, mas porque você tá carregando uma vida. Então muda muita coisa dentro da gente, assim, né? E eu tô achando uma delícia, embora é claro que tem fase, não dá pra você romantizar 100%, né? Igual eu falo assim, ai, a Arlene tá mexendo tanto hoje, ai, que coisa linda, né? É tão lindo quando mexe. É lindo mesmo. Eu acho, inclusive, quando mexe pouco, eu já começo a ficar preocupada. Eu fico assim, não, tem que mexer. Mas quando te dá um chutão na costela, você sente mó dor, não é? Mas faz parte, a gente leva a leveza, né, da vida e sabe que gerar uma vida é uma grande dádiva, é uma bênção, né? Eu sei que o Levi, eu sempre consagrei a Deus, eu tenho a plena consciência de que Deus me entregou o Levi, mas o Levi é dele, assim, né? O meu pensamento cristão me conduz muito para esse lado da vida, né? Então, assim, o Levi não é propriedade minha, mas ele é responsabilidade minha que Deus me deu. Então, eu vou fazer o meu melhor para poder dar tudo a ele que ele precisa para seguir a vida dele depois, né? Vai ter a outra família dele. Eu sei que isso é só daqui a alguns anos, mas eu acho importante construir esse pensamento, assim, de que mesmo vindo Levi, ainda continua eu e Felipe, né? Eu e meu marido. E Levi vai sair daqui a muitos anos, né? Vai ter a família dele e vai continuar eu e Felipe. Né? Então eu quero muito trabalhar nesse sentido para que o casamento, né, continue uma bênção, para que a gente continue um casal que se ama, né, que tem o nosso momento, mesmo com todos os desafios da maternidade. Assim, na minha cabeça, tá assim. E eu vou lutar para que a gente consiga, né, executar essas coisas de casal mesmo com o Levi. Mas nesse primeiro momento a gente só consegue pensar assim, na chegada do Levi. Eu tô na reta final. É um foco de cada vez, assim, né? Exatamente, assim. Mas a gente tá muito feliz, eu e Felipe. Que bom, que bom. Que Deus abençoe vocês nessa nova fase que vai começar, né? Uma fase que muita coisa muda na questão da rotina, é o que você falou, a gente passa a enxergar a vida diferente, a gente passa a olhar para aquele ser ali falando, depende de mim, depende exclusivamente de mim, né? É claro que a nossa vida de pai é um pouco mais fácil, tá, do que da de mãe. A Cláudia sabe muito bem disso e ela fala isso, né? Que ela fala assim, nossa, mãe é muito bom, mas ser pai deve ser maravilhoso, né? Não, meu marido fala que é uma gestação tranquila, seja o pai. Exatamente. Faz todo sentido. Não enjoa. Exatamente. Mas a gente passa a enxergar a vida diferente, assim. A gente passa a ver a nossa relação com os nossos pais diferente. Sim, sim. A gente passa a ver a relação das pessoas diferente. Quando a Elisa nasceu, nossa primeira filha, eu passei a enxergar as relações de família nos casamentos diferente. Eu acho que eu passei a valorizar mais essas relações. Então, assim, quando eu falo da pessoa falando assim, mas que dica você dá, assim, pro dia, assim, né? Alguma dica específica pro dia do casamento? Eu falo, olha, vivencie isso da melhor maneira possível, da maneira mais intensa possível e esteja junto com as pessoas importantes. Sim. Seus pais, seus irmãos, os avós. Esteja vivendo junto com eles isso, porque quantas vezes na vida a gente vai poder realmente reunir essas pessoas no mesmo lugar, no mesmo dia, né? São poucas vezes na vida que isso acontece, né? Então, que você vivencie da melhor maneira possível, da maneira mais intensa possível, porque no final das contas é isso que vale, é essa relação que a gente tem com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, né? Isso você até me lembrou uma coisa que eu costumo falar muito para as noivas, principalmente que eu cubro casamento, ou que eu faço uma consultoria, que eu faço consultoria de noiva, no seguinte sentido: eu crio um mood board do casamento dela,
né? Com toda a parte estética mesmo, para que a noiva consiga visualizar que aquele ali é o estilo do casamento dela e que tem a ver com a personalidade dela. Isso otimiza tempo, evita frustrações, porque às vezes na empolgação fecha, começa a comprar coisa, né, lembrancinha e não sei o quê, e depois fez uma saladona, né, de mistura de estilos. Nada casa, né? E não se identificou muito, aí já aconteceu lá no grupo da noiva vender algo que ela nem usou, porque ela se arrependeu de ter comprado. Né? E outra. É aquela coisa de usar sparkles em casamento de dia, por exemplo. Não funciona. Isso, exatamente. Ah, mas eu quero foto com sparkles e tal. Mas não funciona no casamento de dia. Né? Inclusive, já vi noiva vendendo sparkles. Eu não sei porquê, mas estava vendendo. Lembrei disso agora. Então, assim, eu faço um questionário, né? Esse questionário já está pronto, na verdade. Eu mando uma prévia. Aí ela e o noivo respondem. Depois eu marco uma reunião online com ela e o noivo para finalizar, entender melhor como é que eles são. Até pergunto coisas assim que parece que não tem sentido, hobby, essas coisas assim, para entender o jeitão do casal, assim. E aí depois eu crio um moodboard de tudo, uma pastinha que ela vai receber de mão beijada. Tipo, isso é coisa que a noiva demora, assim, meses às vezes para construir, né? E eu entrego para ela e dificilmente ajusta alguma coisa, assim. E é muito legal que a maioria das noivas que eu faço essa consultoria, elas querem que eu cubra o casamento. Aí eu olho lá e falei, caraca, bateu muito com a inspiração, assim. E essas noivas eu acabo criando um relacionamento, um vínculo mais próximo, né? E aí, no dia mesmo, eu costumo mandar uma mensagem, ou no processo, às vezes a noiva tá meio estressada e tal. E aí eu falo, olha, tenta enxergar pelo outro lado, assim. Principalmente que às vezes ouve umas coisas que não gostaria de ouvir da sogra, ou de alguém próximo da família que magoa, ou fala que não faz, fica falando besteira, mas nunca vivenciou isso, e não sei o quê. Então, assim, eu falo pra ela, olha, a festa de casamento, ela vai durar 4, 5, que você compre a sexta hora, mas vai passar rápido. Você vai ver que você vai piscar, acabou a festa. E os relacionamentos, não. Então, o que você quer? Você quer entrar numa guerra, né? Que por questões assim que às vezes a pessoa não falou por mal, ou por questões de vivência, cultura da pessoa, né? Às vezes a gente tem que ouvir, né, algumas coisas e aí até fala assim, a noiva vai virar uma bridezilla, né? Porque ficou irritada e Adorei começa esse termo. bridezilla. E aí tem noivas que fazem questão de dizer que é uma bridezilla, que não deixa levar barato e responde mesmo. Mas eu já bato na tecla assim, será que vale a pena levantar essa bandeira de que cada um no seu lugar, não tá pagando casamento, então fica aqui na sua, e responder de forma grosseira? Porque, na verdade, você tá ampliando sua família, você tá ali no momento de comemorar uma união, e você pode criar discussões familiares que podem perdurar por anos, ficar sem falar com familiar, com cunhado, com sogra, por causa de um fato do casamento. Então, será que realmente vale a pena? Né? Então, eu levanto essa bandeira, já falei isso, já fiz conteúdo, já dei dica, né? Principalmente, às vezes, eu vejo uma noiva muito estressada, e aí eu tento com carinho, né? Ter umas que já falou, já soltou a fala lá, né? E outras podem estar sendo influenciadas por ela, e essas dá tempo de eu, de repente, fazer mudar de ideia. Então, assim, eu tenho muito essa visão, assim, que realmente a festa, ela é muito boa, é um sonho. Eu acho que realmente, se você puder, invista. Eu acho muito também que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E faz mesmo. Porque esse valor dava para viajar o mundo, dava para rodar o mundo. Mas você vai casar uma única vez, a gente não vai pensar em casar para se separar. E aí depois você faz sua viagem, sabe? Se é isso que você quer, por que não? E mas é porque fulano fala que estão gastando dinheiro para todo mundo ficar comendo e bebendo. Mas você... É isso. São pessoas importantes, você quer realmente que elas estejam bem, né? Mas eu acho que é assim, cara, você sonhou com isso, você quer isso, acabou. Vai atrás. E eu tô para lançar um material mais pra frente, né?
já tá pronto, eu só não consegui lançar ele, talvez seja muito por agora ou talvez seja um pouco pra frente, vai depender muito da chegada do Levi, vai depender de vários fatores, então eu não vou dar muitos spoilers assim, Que pena. mas é um conteúdo muito completo mesmo, eu não vi na internet ainda, é um guia, posso dar é um guia da noiva. Pequeno spoiler, vai. É um guia da noiva que tem um passo a passo cronológico, assim, pra ela, pensando muito em otimizar tempo, evitar a frustração e evitar ansiedades, porque gera muita ansiedade você não saber qual é o próximo passo ou você tomar passos errados. E dicas, inclusive, para contratar bons fornecedores, independente de qual região do Brasil essa noiva tá, né? Com tantos anos de vivência, dá para saber, eu consigo identificar quem são os bons fornecedores. Não vou levantar aqui, né, gente, é porque eu tô aqui, vou falar aqui agora, não é porque eu tô do lado de Vitor, mas a verdade é que é uma pessoa de muita confiança, Obrigado. Fornecedor já de muitos anos de mercado, né, tem uma experiência aí, já passou muita coisa nessa jornada, não surgiu agora, assim, e ao mesmo tempo dá para ver a forma como você lida, questões contratuais, e a gente até fez parceria também, então dá para saber. Tem algumas estratégias que eu já coloquei nesse produto, em que a noiva ela consegue identificar. Então, assim, isso é muito bom, né? Então, assim, eu nem sei porque eu entrei nesse assunto agora, viajei. Mas eu quis Mas é legal dizer que já entra numa vibe do tipo assim, o que tá vindo por aí. Lembrei. Né? Não, eu lembrei por quê. É porque eu me aproximo da noiva. Aí eu falei, né, que eu comecei a falar que essa minha aproximação da noiva me faz poder ir um pouco além das técnicas, das dicas, da tendência do casamento. Então eu falo um pouco sobre esse relacionamento e aí a deixa seria que eu ia entrar, que esse produto fala também sobre isso, coisas que vão além do organizar o casamento, planejar o casamento propriamente dito, entendeu? Coisas que são muito importantes que às vezes a noiva deixa passar despercebido. A noiva tá lidando com pessoas. Você faz o seu casamento, a festa linda, mas tá em guerra. Exato. E isso é notável às vezes quando você tá numa festa, né? Fazendo casamento, com você certeza. vê que tá com bicão, a gente percebe. Não consegue relaxar, fica fazendo as fotos, sai, né, nas fotos aquele sorriso amarelo. Aquele sorriso amarelo, não tem aquela leveza que deveria ter um momento, né? Então, assim... E querendo ou não, isso tudo reflete na fotografia, tá? Exatamente. Igual você falou sobre ter um mood board, que você falou? Mood board. Um mood board, tipo assim, com as tendências, as coisas que casam, que tem a ver e tal. E na hora de tirar a foto, a gente percebe que quando não tem uma coisa que nada bate com nada, né? Então, assim, às vezes uma boa fotografia, a pessoa ela vai perceber que tá uma luz legal, uma composição legal, mas às vezes a percepção de que é uma foto legal é porque as coisas estão no lugar. Isso. Tipo assim, cores... Tá tudo harmônico. Tá tudo harmônico. Então a pessoa fala, nossa, que foto linda, mas é porque as coisas estão harmônicas. Entendeu? Sim. Então por isso que eu falo que isso influencia muito, questão de decoração, questão de padrão de cores, das madrinhas, dos padrinhos, muito. Enfim. Mas também não é estilo do vestido, que às vezes o estilo do vestido não casa com o estilo do casamento. Sim. Né? Que é bem comum. Que é bem comum isso acontecer, né? Mas assim, isso é muito importante, mas eu carrego uma bandeira que não deve ser só falado isso, assim. Isso também é muito importante, mas não adianta nada, tá tudo no lugar. Se o casal ali no dia não tá bem, né? Se houve uma discussão talvez desnecessária, se a noiva até sem falar com a mãe por causa de uma situação do casamento, um estresse que rolou, se não tá olhando na cara da irmã, né? Porque às vezes pode acontecer algum estresse em família ali, que naquele momento que era para você mais curtir, você não tá conseguindo, tá tudo tão lindo, tudo tão harmônico e você tá travada, você não tá, né, não faz sentido você ter um casamento gigantesco, exatamente, maravilhoso e as relações entre as pessoas exatamente, não estarem harmônicas, né? Então, para mim isso é tão importante quanto, assim, né? E até mais. Porque realmente não adianta nada você fazer uma festa e depois já tá planejando a separação, né? Faz sentido. Eu posso entrar um outro dia sobre esses assuntos. Já aconteceu. O que aconteceu, a gente tem que entregar as fotos 30, 45 também? Dias depois e os casais já estarem separados. É triste. Então, é uma realidade. Já aconteceu de noiva me entrar em contato comigo e pedir para tirar a matéria dela porque ela já tinha se separado, assim. Então, é algo que
eu vejo que não pode deixar de ser falado, assim. Eu gosto de, quando eu tenho oportunidade, de estar falando. Então, por isso que eu entrei no assunto do material, que tem essa partezinha lá também, que faz parte do processo, que a noiva não pode deixar passar despercebido. Quando esse material sair, eu vou querer, né, conhecer um pouco vai ser um mais. prazer. Se a gente puder, talvez, marcar um segundo bate-papo aqui pra gente Bora. poder divulgar. Vai ser um prazer receber você aqui novamente, tá? Bora. Mas, Jéssica, não quero estender muito, tá? Eu sei que você, como gestante aí, tá sentindo Levi aí. Daqui a pouquinho ele começa a te incomodar um pouquinho mais. Eu sei bem como é. Mas Não, agradeço se deixar demais, também, tá? eu falo até amanhã. Não, Carioca, perfeito. A gosto ideia é de que falar. a gente conversar à vontade mesmo. Mas agradeço demais você ter aceitado o convite, né, de Imagina, estar eu que aqui. agradeço, Tá, adorei. agradeço Adorei a muito. experiência. Ah, que bom que te inspire aí em novos podcasts, né? Que você tem conteúdo pra passar pra gente, isso é muito bom. Verdade, Tá? verdade. Eu agradeço demais, tá? E agradeço também você que ficou até o finalzinho aqui, né? Acompanhando a gente pelo vídeo, tá? Vocês que estão aqui acompanhando, espero que vocês tenham gostado também mais desse bate-papo. Se você gostou, vai lá, comenta, vai nos comentários aqui no YouTube, curte, compartilha, tá? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, que é muito importante, tá bom, gente? E espero vocês no próximo Falando de Casamento podcast, tá bom? E eu queria deixar o espaço para você, Jéssica, finalizar, né? Falar o que você quiser, divulgar algum material, falar qual vão ser os próximos passos, né? Pode finalizar como você preferir. Então, eu comentei muita coisa, né? Agora, se deixar, eu falo mais uns 30 minutos aqui. Mas eu queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. É muito bom trocar ideia. A gente estava até conversando que nessa vida agitada que a gente leva, ter um momento pra gente se abrir um pouco, ter um papo mais profundo é bom. Eu sou consumidora de podcast. O Vitor falou também que é muito. Eu não gosto de ver nada de corte, não. A gente gosta de ver na íntegra. Então, primeiramente, queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. E quem quiser continuar, né, ouvindo um pouco a Carioca falar, né, que não conhecia antes, é só me seguir nas redes sociais, @Dentro do Casamento. Tem o blog também, que é Dentro do Casamento. É Dentro do Casamento para tudo que você quiser me achar. Tem grupo de mães no WhatsApp, de casada, de noiva. Tem o link lá na minha bio, ou é só mandar um direct. E gostaria de deixar uma mensagem para vocês, independente da fase que vocês estão, seja na fase de noiva, seja na fase de buscando um amor, né? Tá em busca do seu casamento, né? Do seu marido, ou então tá na fase já de casadinha ou de gestante, que a gente não deixe passar essas fases, eternize das formas possíveis. A fotografia, para mim, é a principal delas, assim. Então, eternize na fotografia, eternize com recados, eternize esse momento, porque as fases passam, né? E depois as memórias ficam. Então, a gente valorizar esse momento de compartilhar, de criar laços familiares, para mim é muito importante. Eu acho que vale muito a pena. Igual a gente estava falando sobre a festa de casamento, que ela dura muito pouco, gente. Quem não casou ainda, você vai ver, você vai depois dizer, não é verdade. Passa muito rápido. E o que fica são os relacionamentos, as construções que a gente cria no meio desse processo. Então, valorize esse momento com as pessoas que você ama. É isso. Show de bola. Muito obrigado, tá, Jéssica? E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.